Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora é momento chegado na palavra do eterno Deus. Palavra que testifica da salvação do nosso Deus. Cada pessoa ouvinte aqui, nesta Avenida do Tabuleiro, nesta cidade de Maceió, você, aqui nesta Avenida do Tabuleiro, você tem a sua oportunidade de tomar a sua decisão de se converter ao eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Palavra que escreveu o profeta Moisés. No livro que escreveu o profeta Moisés, o Êxodo, no capítulo 12, versículo 37. E a epígrafe do texto diz assim: a saída do Egito. Versículo 37 do capítulo 12 do livro do Êxodo. Assim está escrito: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 38. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, bois, e uma grande quantidade de gado. Amém? Esses dois versículos do livro que escreveu o profeta Moisés, o Êxodo, que significa saída. E o nome Moisés significa tirado das águas. E no hebraico o nome Moisés significa Moshe. Traduzido para o português significa Moisés, tirado das águas. E Moisés escreveu o livro do Êxodo, testificando da saída do povo israelita, do povo de Israel, ali na terra do Egito. E o povo israelita que estava escravizado ali na terra do Egito pelos egípcios, o povo israelita, o povo de Israel, fizeram um clamor ao seu Deus, o Deus de Israel, para que o Deus de Israel, o seu Deus, desse livramento a eles, para que o eterno Deus, o Deus de Israel, viesse libertar os israelitas da opressão que estava sendo oprimido pelos egípcios, para ser libertos da escravidão que estava sendo escravizado pelos egípcios. Assim foi a vida do povo de Israel, um povo que sofreu ali no Egito. Mas o eterno Deus ouviu o clamor do seu povo, e o clamor subiu até o trono do eterno Deus. E Deus, o eterno, escolheu Moisés
para libertar o povo de Israel da garra dos egípcios, da escravidão que o povo de Israel estava passando ali na terra do Egito. Aquele povo de Israel, muito tempo ali no Egito, mas eles tiveram uma esperança no seu Deus, o Eterno, que o Eterno Deus iria lhe dar livramento, que o Eterno Deus iria libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios. Os egípcios maltratavam o povo de Israel, e as práticas egípcias era prática pecaminosa que não agradava ao Criador dos céus e da terra. E o povo de Israel, ali na terra do Egito, eles faziam de tudo para permanecer fiel ao seu Deus, o Deus de Israel. E chegou o dia do chamado de Moisés. E Moisés viu uma sarça pegando fogo, mas aquela sarça que estava pegando fogo, o fogo não consumia aquela sarça, porque ali o anjo do Senhor estava presente. E o Eterno Deus chamou a Moisés pelo nome: Moshe, Moshe, Moshe. Moisés, Moisés, Moisés. E Moisés, estando admirado por ver aquela sarça pegando fogo e não ser consumida pelo fogo, e Moisés ouviu a voz do Eterno Deus a chamar ele: Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. Quando o Eterno Deus chama uma pessoa, é porque o Eterno Deus tem algo com essa pessoa. O Eterno Deus escolhe essa pessoa. Aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E assim foi na vida de Moisés. Moisés, sendo chamado pelo Eterno Deus, Moisés havia passado tempo fora do Egito. Moisés estava morando em outra terra distante, uma terra que ele não conhecia, mas ele veio a conhecer. E ali ele teve esposa e filhos e sogro que se chamava Jetro. E Moisés, estando no monte, ouvindo o chamado do Eterno Deus, aleluia, Moisés, estando na presença do Eterno Deus, o Eterno Deus se apresentou para Moisés: Moshe, Moisés, Anohi, eu sou Adonai, Deus, Abraão, de Abraão, Isaac, Israel. O Eterno Deus se apresentou
Moisés, quando ouviu a voz do eterno Deus, Moisés prostrou-se de joelhos na presença do Eterno. Aleluia! E o eterno Deus falou em suas palavras para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é lugar santo. Aleluia! Moisés estava pisando em um lugar sagrado, porque ele estava na presença do eterno Deus. Aleluia! E as sandálias que Moisés estava calçando, ele rapidamente tirou as sandálias dos seus pés. E Moisés, percebendo e crendo que quem estava no local é a presença do Eterno. Aleluia! E Moisés, temeroso, cheio de temor, Moisés perguntou: Senhor, eterno Deus, o que queres de mim? O eterno Deus falando com Moisés: Moisés, eu vi o clamor do meu povo e desci à terra para agir em favor do meu povo, e vou libertar o meu povo com as minhas mãos poderosas. E te escolhi, Moisés. Aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Moisés, obedecendo a ordenança do eterno Deus, Deus mostrou ali para Moisés o que Moisés deveria fazer quando chegasse na terra do Egito, diante do povo de Israel. O eterno Deus mostrou os sinais para Moisés, para que Moisés apresentasse ao povo de Israel, para que o povo de Israel viesse a crer que quem tinha enviado Moisés foi o eterno Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E Moisés, obedecendo a ordem do eterno Deus, Moisés creu na palavra e no chamado e na voz do eterno Deus. Aleluia! E você, ouvinte da palavra do eterno Deus, aqui nesta Ferida do Tabuleiro, nesta cidade de Maceió, o Senhor Jesus Cristo, Ele te chama através da palavra dEle, Ele quer te salvar. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem para você o que ninguém pode te prometer. O Senhor Jesus Cristo fez uma promessa, que foi a vida eterna. E ninguém tem autoridade de conceder essa promessa. Apenas o Senhor Jesus Cristo é que teve a autoridade de fazer essa promessa para a humanidade, para aqueles que se convertem a Ele, para aquelas pessoas que se arrependem de seus pecados, para aquelas pessoas que confessam com a sua boca Jesus Cristo como seu Salvador, para aquelas pessoas que querem seguir a Jesus
para aquelas pessoas que querem servir a Jesus. É os que querem a salvação. E hoje, você, homem e mulher, se você quer a salvação, vem até aqui, que eu apresento você ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados. O Senhor Jesus Cristo concede a você a salvação. É só você tomar a sua decisão. Ou você quer permanecer nessa vida de lamaçal de pecados? O Senhor Jesus Cristo, Ele pode tirar você desse lamaçal de pecado. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder e autoridade na terra para perdoar os pecados do homem e da mulher. É só o homem e a mulher tomar a decisão de se converter ao eterno Deus. E hoje é a sua oportunidade. Arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados, enquanto vós ainda respiram o fôlego de vida. Convertei-vos, convertei-vos de vossos maus caminhos. Ele se arrependeu.